Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a dissertação, que é um gênero textual dos mais frequentes nos exames vestibulares e no Enem. Então vamos conhecer o que é esse tipo de texto. A dissertação é um tipo de texto em que se expõem ideias em torno de um problema qualquer. Consiste na exposição de um assunto, no esclarecimento das verdades que o envolvem, na discussão da problemática que nele reside, na defesa de princípios, na tomada de posições. Deve ser objetivo e possuir uma sequência lógica. Então, como vocês puderam perceber, a dissertação é um tipo de texto opinativo, em que você tem que expressar um pensamento a respeito de determinado assunto. Geralmente, o tema da redação é um tema que está sendo debatido durante o ano, que está sendo muito discutido, que aparece nas mídias sociais, que aparece nos veículos jornalísticos. Então, vai vir a proposta no Enem e no vestibular. Elabore uma dissertação ou elabore um texto dissertativo argumentativo. Então você já sabe, é um texto de opinião. Mas não é simplesmente jogar a sua opinião no papel de qualquer forma. O texto dissertativo, ele tem uma estrutura. E se você memorizar essa estrutura, você vai saber tirar de linha. Então eu vou passar para vocês agora essa estrutura, o passo a passo de como se fazer uma... Então nós temos aí que a dissertação se baseia em 3 partes fundamentais, ou seja, 3 partes que não podem faltar no texto dissertativo. Então a primeira parte é a introdução, que é onde você vai apresentar o assunto a ser questionado. Então é te dado um tema e aí você vai explicar que você vai falar a respeito deste assunto. Então, na introdução, você vai utilizar apenas um parágrafo. Depois vem o desenvolvimento. É a parte em que você vai discutir a proposta, argumentar e dar exemplos. Então, é no desenvolvimento que você vai mostrar que conhece o assunto, que está a par dele, que acompanhou o assunto na internet, nos jornais, né? Que está por dentro, que leu a respeito nos livros. Então, o desenvolvimento, você vai discutir essa proposta, a sua opinião a respeito dela. Tá? Na introdução, você aborda o tema e deixa claro qual o posicionamento que vai ser defendido. No desenvolvimento é onde você vai argumentar, você vai colocar consistência no seu ponto de vista, né? Para isso, o desenvolvimento, ele utiliza de 2 a 3 parágrafos. E no final, a conclusão, que é onde que se toma posição relativa à proposta e faz o encerramento das ideias. Ou seja, na conclusão, você reitera aquilo que você está defendendo, né? Você enfatiza o seu posicionamento. E aí, ela utiliza um parágrafo. Então, fica bem claro, a dissertação é um texto que tem que ter 4 ou 5 parágrafos. Se o seu texto tem menos, você vai ser eliminado. Se o seu texto tiver mais, ele vai ser eliminado. Por quê? Porque vai se entender que você fugiu da estrutura da dissertação, porque uma dissertação tem entre 4 a 5 parágrafos. A dissertação geralmente pede de 20 a 30 linhas. Prestem atenção que algumas vezes vai estar escrito assim na proposta: textos com menos de 15 linhas serão eliminados. Correto. Agora pare e pensa, a estrutura da dissertação diz que ela utiliza de 20 a 30. Se você fizer menos de 20, de 15 a umas 19 linhas, vai estar faltando argumento. Você acha que a sua nota, escrevendo 15 linhas, será a mesma de uma pessoa que escreveu mais e com argumentos consistentes? Não. Então, sempre procure fazer uma dissertação de 20 a 30, nem mais, nem menos. Entendido? É importante lembrar também que as linhas que terminam antes da metade não são contadas, não têm validade. Apenas a linha preenchida da metade até o fim próximo da margem é que conta.
Como assim? Vejam esta linha aqui. Ela não conta. Então, eu contaria 1, 2, 3, 4 e essa não seria a quinta. Porque para contar até a quinta, ela teria que vir até aqui. Entendeu? Então, quando vocês forem fazer a redação, prestem atenção. Outra coisa muito importante que é quesito de eliminação. Deve-se utilizar a terceira pessoa do singular, ele, ela, ou a primeira pessoa do plural, nós, para os verbos e pronomes que aparecem no texto. Se você utilizar a primeira pessoa do singular, o texto é eliminado em vestibulares e concursos. Como assim? Exatamente como o exemplo do meme. Vejam bem, a primeira frase diz: hoje não estou afim, só saio da cama arrastada. Então eu tenho o verbo estar, conjugado de acordo com a primeira pessoa do plural, eu estou, saio, também conjugado de acordo com a primeira pessoa do singular. Eu estou, eu saio. Se você utilizar as formas verbais e os pronomes indicando a presença da primeira pessoa, o seu texto será eliminado. Entenderam? Então, aí coloca aí, um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Vamos entender aqui onde está o verbo seja. Está de acordo com a terceira pessoa do singular. Então, evite usar no seu texto eu acho, eu acredito, eu defendo, de acordo com a minha opinião. Se você colocar isso, você já levou um 0 na sua redação do vestibular. Então, preste muita atenção a esse detalhe. Não cometa esse erro. Faça como Newton. Dá uma enfeitada, melhora o seu discurso, utiliza a terceira pessoa do singular ou a do plural. Então, você pode utilizar defendemos que tal coisa, defende-se, de acordo, conforme, né? Acreditamos, acredita-se, mas nunca eu acredito, eu acho, eu penso, na minha opinião. Se você escrever isso, já era a sua chance. Outra coisa muito importante é que, embora a dissertação seja um texto de opinião, ela deve ser imparcial, evitando-se demonstrações exageradas, gírias, referências religiosas e propagandas políticas, e argumentos que de alguma forma desrespeitem os direitos humanos. Esse é um dos tópicos mais importantes dentro da sua redação. Então, você viu, a redação ela tem que ter de 4 a 5 parágrafos, de 20 a 30 linhas, e utilizar ou a terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Agora, com relação ao assunto, você tem que ter muito cuidado na sua abordagem. Então, você não pode ser muito agressivo no jeito que você fala, você tem que ter muito cuidado com gírias, tá ligado? Não abreviar palavras de forma alguma, porque por conta da internet nós tendemos a abreviar muitas palavras. Então, num texto dissertativo, num exame vestibular, até mesmo num concurso, que hoje em dia é recorrente o pedido de redação em concursos, você pode ser eliminado por uma coisa dessas. Também não se faz referência religiosa. O que seria aí referência religiosa? Você citar de acordo com a Bíblia, graças a Deus, precisamos ter amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Não é errado você ter a sua crença. Acontece que é um texto de caráter opinativo científico. Eu não estou ali para defender a minha religiosidade. Também não estou ali para defender um posicionamento político. Então, eu não vou escrever coisas como Lula livre, ou fora o Bolsonaro, ou viva o capitão. Eu não posso defender um posicionamento político assim. Eu tenho que procurar ser imparcial. Eu tenho que olhar os fatos com imparcialidade. Eu não posso fazer propaganda política, não posso fazer propaganda religiosa, não posso ferir os direitos humanos. O que é ferir os direitos humanos? Eu, de repente, na minha redação, falar, tem que pegar esses bandidos e matar tudo logo. Se você já escrever isso, você está eliminado. Isso não é um argumento consistente. Por que eu não posso falar que não pode matar todo mundo? Porque existe uma Constituição do país que fala que é proibido fazer isso. Entenderam? Então,
Desrespeitar os direitos humanos é qualquer falar violento, é agir, é responder de uma forma violenta. Então, meçam muito bem aquilo que vocês vão defender. Ninguém está proibindo você de ter um partido político, de ter a sua religião. Você pode ter. Mas lembre que na hora da escrita, isso deve ser evitado. E outra coisa, quando pede no texto para que você dê exemplos, não são exemplos da sua vida pessoal, da sua vida particular, não. Não esqueça disso, são exemplos que você já acompanhou no noticiário, que você já viu na internet, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Vocês viram que no meme da imagem falava, você pode substituir o seu machismo por um zero no Enem. Então, por exemplo, na sua redação, supomos que cai um tema sobre estupro, o cara fala, é culpa da mulher lá que ela tava de saia. O corretor já vai ver isso e vai falar, ué, mas isso tá ferindo o direito da pessoa? A pessoa não pode usar uma roupa? Entenderam? Então, tenham muito cuidado, meçam muito aquilo que vocês vão dizer. Por isso que é importante, justamente nessa fase do terceiro ano, estar lendo bastante, acompanhando os noticiários, não só vendo meme na internet, pode ver meme na internet, mas importante estar consciente dos fatos. Você pode ter um posicionamento, desde que seu posicionamento não interfira no direito do outro, entendeu? É importante a presença de um título. Ele deve ser posicionado acima do texto e não se pula a linha entre o título e o texto. Lembre-se, título não é o tema, não é a proposta. O título deve ser criado com base no que você argumentou em seu texto. Essa questão do título também é muito importante, porque vários alunos sempre me procuram depois do vestibular para falar assim, mas na proposta da redação não falava que precisava de um título. Gente, põe a mão na consciência. Toda a redação que você escreveu na vida, você sempre teve que criar um título. Não é porque não está pedindo lá na proposta que você não vai colocar. Então, que tipo de texto não tem título? Carta. O resto, todos têm. Uma história, um romance, um conto tem título, poemas tem título, a notícia tem a manchete é o título. Então, todo texto dissertativo tem um título. O título ele é colocado na primeira linha. Por que eu falei que ele deve ser posicionado acima do texto? Porque eu já falei, o que eu costumo falar? Eu, particularmente, gosto de elaborar o título por último. Eu faço a redação, depois eu leio aquilo que eu escrevi e penso que pequena frase, que expressão eu poderia usar que iria sintetizar tudo aquilo que eu falei. Então, isso é um título. Aí eu falo, deixa o título para fazer por último. Já me apareceu aluno que colocou o título na última linha da redação. É brincadeira? Queria que fosse, mas não é não. Então, vocês... Cada um tem gente que gosta de criar já de cara o título, beleza. Eu prefiro deixar a primeira linha em branco e ir escrevendo. Agora outra coisa, eu não posso pular linha entre o título e o início do meu texto. Por quê? Porque é uma linha a menos. Eu não posso perder linha. Eu preciso utilizar aquele espaço. Então, lembre, eu tenho sim que fazer um título. Esse título vem na primeira linha. Na segunda linha eu já começo o texto. Eu não pulo linha em momento nenhum na minha redação. Entenderam? Pessoal, não se assina o texto dissertativo. É quesito de eliminação em vestibulares e concursos. Então você não precisa se desesperar. Lá no exame vestibular, no concurso, no Enem, o seu nome é identificado por um código. Então, não há necessidade de você assinar embaixo do seu texto. Ao terminar a sua redação, leia para conferir possíveis erros ortográficos, de pontuação e se as ideias estão conectadas de forma coerente. Rasuras são quesito de eliminação. Então, terminou de escrever a redação? Leia. Imagine que você está falando o seu texto para alguém. Quando você faz isso, você sabe exatamente onde enfiar a vírgula, né? Veja se as ideias estão conectadas, se os parágrafos estão adequados na posição que eles estão,
se eles estão desempenhando a função correta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Evite rasura, não vai na folha definitiva cuspir na borracha e apagar a folha. Também não pode usar corretivo. É por isso que se faz primeiro um rascunho, depois a folha oficial. Então veja o meme ali, ó. Nossa, por que minha redação tá tão ruim? Eu na internet, fósforo. Então o que tá errado? São pequenos erros que detonam o seu texto. Então uso de abreviação, ó, o porquê, está, letra minúscula começando frase, sendo que a gente sabe que frase começa com letra maiúscula, erro gritante de ortografia. Então são coisas que derrubam a sua nota lá embaixo. É comum nos vestibulares e em concursos, junto com a proposta, aparecer alguns textos inspiradores, motivacionais. Leia, reflita, mas nunca copie nenhuma parte. Então é muito comum vir esses textos falando sobre o assunto, que é para te ajudar a se posicionar. Então você não vai copiar nenhuma parte, nem que coloque entre aspas, não copie. Tente entender o texto para se posicionar sobre ele, tá? Se você for citar alguma coisa, alguma fala de alguém, tenha certeza que é a pessoa certa que falou determinada coisa. Então, eu vou lá e falar, essa frase é do Machado de Assis. E, na verdade, não foi o Machado de Assis. Foi, sei lá, foi o Bolsonaro que falou. Então, tem que ter cuidado. Então, se você não tem certeza de quem é a citação, não cite. Tá? Então, por isso que durante o terceiro ano é muito importante estar acompanhando as notícias via internet, via televisão, para você saber argumentar sobre o assunto. Além dos textos motivacionais que vão servir de inspiração, você também vai ter o seu argumento. Não precisa se espremer todo ali, né? Procure fazer a letra legível, nem grande nem pequena demais. Evite misturar letra cursiva com letra de forma, ocupe o espaço adequado da margem e não dê muito espaço entre as palavras. Acredite, essas pequenas coisas podem lhe eliminar. Então a gente leva na brincadeira, igual o Chapolin diz aí, né? Ó, não sei porquê, mas quando a professora manda fazer uma redação, a minha letra aumenta de tamanho. Você pode até fazer essa vigarice na escola, mas na hora do concurso do vestibular, eles sabem. As pessoas que trabalham com correção de redação já estão acostumadas há muito tempo a corrigir textos. Então elas sabem quando a pessoa está aumentando a letra de propósito para encher linguiça, para encher o espaço. Então tenha cuidado com isso. Também não faça uma letra muito pequena. E aquele negócio de evite misturar letra cursiva com letra de forma? Pois é. Por que vocês aprendem isso desde as séries iniciais? Isso perde ponto. Em algumas coisas chega até a ser quesito de eliminação. Ocupar o espaço adequado da margem, ou seja, você não pode ultrapassar nem terminar a sua frase antes, né? E também não dar muito espaço entre as palavras, porque o corretor percebe que você está ali tentando tapeá-lo. Sempre faça um rascunho antes, para quando for passar o texto para a folha definitiva não aparecer falhas, né? Então, muito cuidado. Não vai fazendo a redação no desespero, na pressa, na folha definitiva. Vem o rascunho. Faz o rascunho antes, depois entrega a folha definitiva. Eu espero que essas dicas tenham ajudado a vocês nesse momento. Eu não estou próxima a vocês para a gente dar mais exemplos, dar mais ideias, mas é o que dá para ser feito. Eu gravei essa videoaula porque realmente as videoaulas disponíveis na internet não são muito boas, tá? Então, se vocês pegarem esse esqueminha que eu vou mandar por escrito para vocês, não tem erro. Lembra da estrutura, dissertação, é um texto de opinião. Ele tem que ter 4 a 5 parágrafos, 20 a 30 linhas, introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, eu falo a respeito do assunto e já deixo claro qual o posicionamento que vai ser tomado. Desenvolvimento é onde eu vou dar exemplos, eu vou argumentar, eu vou mostrar que eu conheço o assunto. Ah, mas esse eu não conheço. Ah, você vai ter que conhecer, vai ter que saber. Na hora da prova vai ter que saber. E a conclusão, onde eu retomo
aquilo que eu estava defendendo e me posiciono. Lembra, o posicionamento sempre de forma imparcial, sem se envolver demais. Lembrando, usando a terceira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Se você usar a primeira pessoa do singular, fora, tá? Então, guardem com carinho essas dicas e que vocês tenham sucesso. Por hoje é só, pessoal.